Olá, estamos aqui para dar início a mais um estudo da Palavra de Deus, estudo compacto. Eu sou a pastora Rita de Cássia, sou da Igreja Batista Renovada em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Nosso líder é pastor Moisés Endringer e nós temos um canal no YouTube. Então, se você se inscrever no nosso canal, todas as vezes que a igreja colocar algo no canal, se você ativar o sininho, você vai ser avisado, ok? Então vamos falar hoje sobre Deus prometeu a redenção. A gente vai fazer uma série falando sobre a aliança de Deus, né, a promessa de Deus de nos resgatar. Bom, Deus odeia o pecado, mas Ele ama os pecadores. Isso nos diz que Deus é o Deus de amor e é também o Deus de justiça. Quando Adão, o primeiro homem, se escondeu de Deus por causa do pecado, Deus matou animais para com suas peles cobrir a vergonha desse pecador. E fez uma aliança segundo a qual o homem seria redimido por meio do Messias que viria. Começando com a primeira aliança, em Gênesis 3,15, as palavras do Antigo Testamento dão um relato completo das promessas e alianças de Deus para com a sua obra de redenção. Então, Deus prometeu a Adão e Eva que o descendente da mulher destruiria Satanás. Então, mediante as alianças de Deus com Noé, Abraão e os filhos de Abraão, pelo Cordeiro Pascal em Êxodo, pelos sacrifícios em Levítico e pelas promessas do Antigo Testamento, a obra da redenção prometida por Deus se difundiu por todo o Antigo Testamento. Então, todas as alianças e promessas de Deus foram cumpridas perfeitamente por meio da encarnação, morte e ressurreição de Jesus. Então, nós vamos estudar o Deus de justiça e amor, a aliança de salvação de Deus com Adão e Eva, a aliança de Deus com Noé, a aliança de Deus com os patriarcas, o Cordeiro Pascal e a aliança da redenção, a aliança através do sacrifício e a aliança através dos profetas. Então, hoje nós vamos estudar o Deus de justiça e amor. Para isso, nós vamos pegar a passagem que está lá em 1 João, capítulo 4, de 7 a 12, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Bom, muitas pessoas pensam em Deus apenas como um juiz, né? Um juiz severo e impiedoso que prontamente nos julga os pecados. Mas o nosso Deus, ele é justo e seu amor, ele é ilimitado. Não obstante, a humanidade decaída não conhece a Deus como um Deus bondoso. Ele nos prometeu a redenção e cumpriu a sua promessa enviando seu Filho. Então, por meio da Bíblia, nós conhecemos a sua justiça e o amor que foram prometidos e cumpridos. Deus é justo. É o primeiro tema de nosso hoje. Por toda a história humana, Deus revelou sua justiça através dos seus juízos. Deus nos julga segundo a sua perfeita justiça. Nenhum homem é justo quando se coloca diante de Deus. Toda a humanidade e todas as coisas foram julgadas e condenadas desde que o primeiro homem, Adão, caiu
e foi julgado. Está lá em Romanos 5,12. A humanidade não pode fugir ao juízo de Deus, de modo que no dia do juízo final, todos os descrentes serão recompensados segundo as suas obras. Então, Deus julgará cada incrédulo justa e plenamente segundo o que o ímpio fez. Nos dias do Antigo Testamento, para que os israelitas escapassem ao severo juízo de Deus, ao apresentar-se diante dele, tinham de derramar o sangue de animais. E isso precisava ser repetido diariamente. O derramamento de sangue de animais simbolizava o sangue de Jesus, que viria ao mundo para derramar seu sangue pela redenção dos crentes. Para apresentar-se a Deus, o ser humano precisa pagar o preço de seus pecados, e o preço do pecado é a morte. Em outras palavras, o ser humano comete pecado, e para pagar o preço do pecado, ele então deve morrer. Todos os que pecam devem morrer. Mas Deus, ele não queria que o ser humano morresse em seus próprios pecados, pelo que ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Nosso Redentor é Jesus Cristo. Quando cremos em Jesus Cristo e andamos confiados nos méritos da sua obra redentora, temos o direito de apresentar-nos diante de Deus de justiça, como se nunca tivéssemos pecado. Com a cobertura da justiça de Jesus, quando nós nos aproximamos de Deus, o Senhor estende os braços e nos protege de Satanás, capacitando-nos a ser mais do que vencedores. Vencemos o poder do diabo. Isso é possível porque nós nos tornamos filhos de Deus. Isto é quando cremos nos méritos do sangue precioso de Jesus Cristo e assim nós obtemos a vida eterna. Deus é amor. A Trindade divina é amor. Por amor, Deus criou os céus e a terra e todas as coisas neles contidas. Ele criou o homem também por amor, porque Deus é amor. Então, porque Deus é amor, ele cobriu Adão e Eva com as peles de animais, indicando que a sua redenção cobriria os pecados dos dois. Na língua grega, há 4 palavras para amor. Storge, que geralmente se refere ao amor dos pais. Eros, um amor derivado da gratificação física. Filéu, um amor fraternal. E ágape, um amor que se dá ou o amor sacrificial de Deus. Então, Deus nos ama a ponto de dar a si mesmo por nós. Deus nos ama não porque precisa de nós, mas porque nós precisamos do seu amor. O amor de Deus é também unilateral. Assim como Oséias perdoou a esposa adúltera devido ao seu amor por ela, Deus chamou o Israel pecaminoso e também enviou seu filho para salvar o seu povo escolhido. Ademais, Deus tem nos amado desde quando nem o conhecíamos. Por último, o amor de Deus é o amor que se oferece a todos os homens. Ele não apenas ama os filhos escolhidos, mas ama o mundo todo. Deus nos ama exatamente como somos. Ele nos ama independente das circunstâncias. Seu amor nunca muda, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele ama os pecadores, os piedosos, os ricos, os pobres, os ladrões, as prostitutas, todos. O significado do versículo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, mostra como é grande o amor de Deus. Como nos oferta Deus o seu amor. Para nos amar, Deus nunca nos força a tomar qualquer decisão, mas deixa todas as coisas a cargo do nosso livre-arbítrio. O ser humano, por seu próprio livre-arbítrio, escolheu desobedecer a palavra de Deus e, como resultado da sua rebeldia, caiu e tornou-se pecador.
Não obstante, Deus ainda nos ama e, por nos amar, Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para pagar o preço dos nossos pecados. A palavra de Deus declara isto. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou. E enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4, 9 e 10. Então, sendo justo, Deus não fecha os olhos ao pecado. Portanto, para apresentar-nos diante de Deus, deveríamos ter pago o preço dos nossos pecados. Jesus Cristo nasceu de uma virgem, pelo poder do Espírito Santo. Por não ter pecado, pôde pagar o preço dos nossos pecados. Por sua morte, Jesus de fato pagou o preço dos nossos pecados e satisfaz a justiça de Deus. Ele pagou o preço dos nossos pecados, como também de todo aquele que nele crê, o qual recebe a vida eterna. Esse é um amor maravilhoso e incrível. O fato de Jesus ter derramado o seu sangue na cruz nos diz como é grande o amor de Deus por nós. Não devemos apenas contentar-nos em receber esse grande amor de Deus. Por gratidão, devemos mostrar amor uns pelos outros e compartilhar com os outros o grande amor que nos chamou e nos salvou quando éramos ainda pecadores sem Cristo. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. 1 João 4,11. Em outras palavras, quando nós nos amamos uns aos outros com amor ágape, é o amor de Deus que veio brilhar em nós, o que nos mostra que Deus está em nós e nós estamos nele. Para podermos amar os outros dessa maneira, devemos comprometer-nos totalmente com Deus. E isso só é possível quando estamos tomados por seu grande amor. Precisamos entender quão profunda e imensamente nosso Pai Celestial nos ama. Saber isso leva-nos a praticar seu grande amor em todos os momentos de nossa vida cotidiana. Esse é o resgate, que por amor Deus fez por nós. Enviou o seu Filho na cruz, derramou o seu sangue precioso para que fôssemos resgatados e de um mundo de pecado para um mundo onde nós vamos ter direito a estar com Jesus Cristo e direito à vida eterna. Então, fique firme em sua fé, fique firme no propósito que Deus tem colocado em seu coração. Não esqueça de meditar na palavra de Deus e esses pequenos estudos que nós estamos fazendo, esses estudos compactos, é justamente para te ajudar nessa hora tão difícil que nós estamos passando, para que você se lembre sempre do amor de Deus. O amor de Deus por você e por mim é que nos faz cada dia ir adiante. Fique em paz e até o próximo vídeo, se o bom Deus assim o permitir.